Ontem foi meu aniversário, veio um amigo aqui em casa que ele é astrólogo e ele trouxe para mim um ponto que eu achei muito interessante, que é uma necessidade minha eu saber saborear mais as minhas conquistas. E eu nem sei se eu acredito em signos, se eu não acredito. Quando eu era criança, adolescente, eu não acreditava porque eu pensava, nossa, o que o planeta tem a ver comigo? E na verdade eu acho que eu não acreditava principalmente por ser capricorniano, né? Puta, capricorniano, o que tem a ver uma criança com um signo de Capricórnio? Criança alegre, inconstante, leve, sei lá, brincalhona. O capricorniano, ele é duro, ele é batalhador, né? Aquelas coisas, trabalhador, workaholic, ambicioso. Pô, a criança não tem grandes ambições, então eu não me identificava muito. Mas eu vejo que existe um cuidado muito grande que a gente tem que ter de incutir ideias na cabeça das crianças sobre quem elas são. Então, muitas vezes a gente cria essa identidade a partir de algo que a gente ouve sobre nós. Então, você chega e fala para a criança: você é assim, você é assado, esse aqui é capricorniano, capricorniano é assim mesmo. E a criança que tem a sua identidade ainda muito longe de ser cristalizada, ela está nos primeiros passos ali na vida, ainda não sabe muito bem quem é e se apoia muitas vezes nesse tipo de discurso para criar sua própria identidade, acaba validando aquilo que ela ouviu pelo fato de que ela ouviu. E aí fica aquela dúvida, né? Será que as pessoas às vezes se parecem com os signos por acreditarem que são daquele signo? Ou será que é porque realmente aquele planetinha que está lá voando lá longe tem alguma coisa a ver comigo? E depois, um pouco mais velho, eu comecei a refletir um pouco mais sobre isso e entrei num ponto de que talvez a gente tenha realmente uma relação com os planetas porque somos todos parte de uma coisa só. E aí então, hoje eu chego nesse ponto onde eu não acredito muito, porque me parece uma coisa meio distante, me parece que tem tantas outras questões ambientais que desenvolvem o meu comportamento, me fazem ser de um jeito ou de outro. Por outro lado, existe uma coisa que é a essência de cada um, eu acredito que exista sim a sua fase, a sua questão de essência, né? E a gente fala de DNA, a gente fala de ambiente e a gente fala então dos astros. O que parece ter menos importância para mim entre esses três elementos são de fato os astros. Por outro lado, a gente vê situações onde a pessoa tem a mesma genética, um ambiente muito parecido e é totalmente diferente. Enfim, tem coisas que não tem muito bem uma explicação. De toda forma, eu vejo que o meu amigo trouxe é que uma das minhas grandes batalhas é eu conseguir saborear mais as minhas vitórias. E eu vejo que isso realmente é uma verdade. Ele viu através dos astros e eu posso constatar isso. Eu começo a correr atrás de um objetivo, assim que eu conquisto ele, eu já estou atrás de outro, e isso muitas vezes não tem fim, e eu fico pensando às vezes, onde será o fim? Então, ontem sendo meu aniversário, e eu acho que fica aqui uma recomendação, no seu aniversário é importante que você faça uma reflexão sobre a sua vida, olhe para trás e veja os objetivos que você conseguiu conquistar. Lembre-se de cada vez que você desejou muito ter algo que hoje é presente na sua vida. Lembre-se de cada vez que você teve muito medo de perder algo que você não perdeu. Ou de coisas que você se sentiria realmente muito triste se você perdesse. Ou de coisas que você conquistou com facilidade, que nem deu tempo de você desejar tanto, mas que tem outras pessoas que querem tanto e que de repente podem te invejar e você nem sabe. Então esse vídeo no final das contas não é sobre astrologia, né? Esse vídeo é sobre você conseguir celebrar suas próprias conquistas. E algumas pessoas têm mais facilidade, outras mais dificuldades, mas eu acho que é muito importante você criar rituais para celebrar essas conquistas. E o aniversário pode ser um deles. Talvez você perceba em você mesmo essa dificuldade de celebrar suas próprias conquistas, saiba que você não está sozinho. Eu também tenho essa dificuldade e estamos juntos. O que eu acho que a gente tem que fazer nessa situação é refletir e realmente viver isso e se forçar um pouquinho a conseguir celebrar, se orgulhar, vivenciar, saborear um pouco mais da vida, porque a gente entra nessa roda que quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, e o querer não tem fim, a vontade não tem fim, porque a vontade, na verdade, parte de uma situação neurofisiológica, né? É a dopamina que é liberada, então a gente sempre vai querer. E a gente direciona isso, né? Tem gente que direciona muito mal, coloca isso para coisas nocivas, coloca isso em coisas ruins. E se a gente é uma pessoa que tem muito desejo, tem muita vontade, é bom que a gente realmente direcione esse desejo, essa vontade, para coisas que são engrandecedoras, né? Para coisas que realmente podem transformar a nossa vida e transformar a vida de outras pessoas. É muito bom isso, mas é importante também que a gente tenha momentos onde a gente relaxa um pouco mais, que a gente busque ter o prazer, que a gente busque coisas, atividades, hobbies que deixam a gente feliz e que a gente tome o cuidado
de não transformar essas atividades, esses hobbies, em simplesmente querer mais, em mais motivação extrínseca, em mais algo que você quer, que está fora de você, e sim em algo que você sente e que te faz bem no momento em que você está fazendo. Nem sempre a nossa vida é sobre conquistar, muitas vezes a nossa vida é sobre desfrutar. Para algumas pessoas faz muito sentido dizer o contrário, nem sempre a vida é sobre desfrutar, às vezes a vida é sobre conquistar. E para outras não, cada pessoa tem as suas características. Então, dependendo de quem você for, se você for uma pessoa assim como eu, que corre atrás mesmo, que consegue dedicar sua energia a construir um futuro melhor, mas que está sempre correndo atrás do futuro, tome cuidado. Isso é um passo muito pequeno, muito próximo de você ficar ansioso, de você entrar, abrir um quadro de ansiedade. Então você precisa tomar um certo cuidado e às vezes desfrutar, saborear, perceber, olhar, agradecer. A gratidão é uma prática muito importante nesse processo todo. Lembrar de noite, né, fechar os olhos, agradecer a Deus. Se você não acredita, mesmo assim, não importa se alguém está ouvindo ou não, é para você mesmo. Pense ali nas coisas que você já conseguiu conquistar e que você gostaria muito de ter e como você é grato por aquilo, ou às vezes coisas que simplesmente surgiram na sua vida e você nem esperava, mas que te fazem bem. Todos nós temos motivos o tempo todo para agradecer a vida, né? A vida por si só. Esses tempos eu tive um problema de visão e eu cheguei a ficar com muito medo de perder a visão mesmo. E isso me fez olhar para o céu de um jeito tão diferente, né? Hoje eu olho para o céu e eu falo, caraca, meu, que bom, né? Que presente da vida poder ver esses milhares de tons de azul. Então a gente sempre vai conseguir encontrar motivos para a gente ficar feliz com o que a gente tem, porque o mundo em si, ele é muito bonito, né? E ainda que a gente passe dificuldades, muitas vezes a gente cria dificuldades muito maiores na nossa mente do que as que de fato a gente vive. Mas às vezes não, às vezes a gente de fato está vivendo uma dificuldade. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Você está vivendo uma dificuldade. Aqui, agora, nesse exato momento, essa dificuldade ela é presente. Se você está sentindo dor, se você está sentindo fome, isso quer dizer que sim, é uma dificuldade que ela é presente o tempo todo. Agora, se é uma dificuldade que nasce e surge através do seu plano mental, pelo que você pensa sobre essa dificuldade, talvez essa dificuldade não seja tão difícil assim. Ou talvez você consiga, ainda que ela seja realmente muito ruim, se desviar dela através da sua mente. Sua mente é seu templo. Quando você sente dor, você precisa ter uma força mental muito grande para você não estar sentindo aquela dor. Agora, quando você tem um problema que você criou na sua mente, se é um medo, se é uma coisa que ainda nem aconteceu e você acha que vai acontecer, é muito mais fácil, você consegue desviar o seu pensamento. E é nesse tipo de situação que você deve conseguir se conectar com aquilo que você já tem de bom. Pensa assim, cada vez que surgir algo que te der muito medo, alguma coisa que você quer evitar, pense nas coisas positivas que você conseguiu conquistar e momentos que você sentiu esse medo e que você não viveu aquilo que você teve medo que acontecesse, né? Tantas vezes a gente teme algo e de repente quando aquilo não se comprova verdadeiro, como eu com meu exemplo dos olhos, a gente simplesmente esquece e para de agradecer a Deus por não ter vivido aquele problema que a gente um dia temeu. Então grande parte dos nossos medos nunca chegam a se tornar realidade, isso já é um bom motivo para a gente ser feliz. Então esse vídeo era uma reflexão sobre que surgiu, né, a partir da fala do meu amigo de ontem, que falou que o meu signo, ele corre muito atrás e saboreia pouco, mas o meu ascendente tem essa característica de saborear mais e que eu devo me tornar cada vez mais o meu ascendente. Se eu acredito em signo ou não, eu ainda não sei, mas o conselho era de fato bom e eu tive que replicar ele para você. Espero que você tenha gostado, eu te vejo no próximo vídeo.